em toda a terra, em toda a terra. E ele está todo o tempo interessado, todo o tempo interessado, e alcançar os seus filhos. Esse é o grande propósito desse Deus maravilhoso que nós viemos cultuá-lo. O nosso Deus, ele nos permitiu ter acesso ao seu Evangelho. Ele nos permitiu ter acesso ao seu Evangelho. Porque através da sua palavra, ele se revela para cada um de nós. Ele se revela a cada um de nós. E todo tempo ele busca aqueles que desejam se relacionar com ele. Esse é o compromisso do Evangelho de Deus. É demonstrar, é proferir, é revelar para esse mundo a vontade de Deus de nos alcançar. Porque a religiosidade é diferente do Evangelho, do plano de Deus. A religiosidade é diferente. A religiosidade é o homem tentando alcançar Deus. O Evangelho é Deus nos alcançando. Então, todo tempo, Deus quer nos alcançar? Sim. E hoje nós vamos ouvir Deus. Eu até orei aqui no início que eu preciso exercitar esse ensino de Deus. Eu preciso. E que o corpo diaconal dessa igreja, os obreiros dessa igreja, os membros dessa igreja, venham exercitar esse ensino. Porque é isso que faz a diferença, igreja. Protocolo não faz diferença. Protocolo não faz a diferença. Então, ouve esse ensino, extrai desse ensino uma qualidade de vida, uma qualidade de fé. E Deus vai falar sobre uma fé aperfeiçoada. A gente fica impactado quando nós começamos a examinar a Escritura, e aí a gente vê que aquilo que nós tínhamos como protocolo cai por terra, porque os ensinos de Deus fazem a diferença, sabe? Para que a gente possa ver e viver o Evangelho conforme Deus deseja. Querido, hoje frequentadores de igreja não têm nenhuma resistência, não tem nenhuma resistência contra o desânimo. Um frequentador de igreja, vocês que estão nos assistindo, não tem como resistir o desânimo. Não tem. Frequentador de igreja não tem como resistir o desânimo. Por isso, o Senhor Deus trouxe ensinamento para mim e para você, que eu possa praticar esse ensino, que eu possa, sabe, colocar esse ensino na minha realidade, na minha vida com Deus. Eu fico impactado com os ensinos de Deus. Eu gosto de, sabe, esmiuçar todos os detalhes, sabe, da palavra que Deus sempre procura nos, procura nos envolver com ela. Aí muda a história. Aí o cansaço não vence. Aí o desânimo não vence. Aí a preguiça cai por terra. Porque desenvolver um relacionamento com Deus conforme a vontade dele não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Então escuta, Deus aqui falando sobre uma fé aperfeiçoada, uma fé com unção. Querido, é isso que eu preciso aprender. Será que a minha fé está no nível que o Senhor Jesus, ele venha até admirá-la? Até, sabe, ficar surpreso com a minha fé? Então ouve isso, em nome de Jesus. Mateus 17. É um estudo, é um propósito para um crente que quer viver o bem-estar, um crente que, conforme foi orado aqui pela nossa querida diaconisa Jô, não aceitar aquilo que não vem do Evangelho, não aceitar em nossa realidade aquilo que não provém da conquista da cruz do Calvário. Essa é a fé, sabe? É uma fé que cria indignação quando você está passando, ou quando você está, sabe, vivenciando um momento
contraditório à preciosa vontade de Deus. E aqui ele coloca de uma forma, eu gosto, eu amo esse texto, que eu já aprendi muito com esse texto, já aprendi muito nesse momento, porque a gente tem uma missão, e eu quero praticar essa missão de acordo com os ensinos de Deus. Por isso que eu quero muito viver esses ensinos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de mim e de meu filho, porque ele é lunático, sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e outras muitas na água. Então você vai vendo que esse pai, ele estava passando um contraditório bem difícil, bem difícil. E ele teve, ele teve a revelação que Jesus poderia mudar a história do seu filho, poderia mudar o percurso da sua família. E aí ele se aproximou do Senhor Jesus com reverência. Ele se posicionou com uma reverência a Deus. É o que está faltando hoje, querido. É o que está faltando hoje. Muitas das vezes nós não somos atendidos porque nós não cumprimos uma cerimônia. E Deus é Deus de cerimônia. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, olha só Jesus, ele estava falando sobre pessoas que tinham uma missão, que andava com ele, que viram Jesus fazendo uma obra extraordinária. Jesus exclamou: ó geração, veja bem, ele estava falando com o ímpio? Não. Estava falando com o ímpio? Não, estava falando com seus discípulos, que estavam andando com ele, vendo o sobrenatural acontecer em todo o tempo. Todo o tempo. Ó geração incrédula e perversa. Escuta isso, querido. Estava falando com o ímpio? Não. E chamou de perversa. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. O menino, hein? Presta atenção nisso. O menino. Jesus fez o quê? Ele fez o que, aqueles discípulos precisavam aprender mais uma vez. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Ele tinha uma anormalidade. Uma anormalidade. E por trás da anormalidade, você pode ter certeza, tem uma influência demoníaca. Então você tem que reparar na sua vida, o que está de anormal na sua vida. Querido, vamos lá, não é difícil aprender. E o Senhor Jesus, ele viu que através daquela anormalidade que estava naquele filho, naquela família, tinha um demônio, tinha uma influência demoníaca. E ele fez o quê? Ele foi cirúrgico. Ele sabia já o que estava acontecendo. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Curado. Mas, pastor, foi instantâneo? Foi. Porque aonde está a pata do capeta, infelizmente, tem as influências da treva. Então nós temos que, exercitar essa fé aperfeiçoada, uma fé com unção. Porque o Senhor Jesus explicou aos seus discípulos, explicou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-los? Olha, fizeram uma pergunta porque eles estavam surpresos com uma atitude de Jesus, de instantaneamente ele mudou aquele cenário e eles não puderam, fazer nada para mudar o cenário quando chegou esse cenário até eles.
Aí o Senhor Jesus cirurgicamente ensinou, e é o que ele tem feito à igreja. Ele tem feito as pessoas, sabe, a entender que existe um legado espiritual chamado perseverança. É uma chave que Deus permitiu eu e você usarmos para que, sabe, as portas se abrem a nosso favor. Então, sabe, é uma qualidade de fé que eu preciso vivê-la. Eu preciso exercitá-la. Por isso que chegar a uma congregação num dia de chuva, para você exercitar essa fé é difícil, porque o inimigo, ele quer que a sua fé seja neutralizada, insignificante na dimensão espiritual. Uma fé sem unção, uma fé sem qualidade. E aqui Deus falou assim claramente com esses discípulos. Por que motivo não podemos nos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda. Então eu tenho pregado sobre essa palavra. Por que Deus deu o exemplo da mostarda, do grão da mostarda? Por que Deus deu esse exemplo? Tem tudo a ver. O Senhor Deus, ele nunca ensina sem ter uma base. O Senhor Deus, ele jamais vai ensinar algo para a igreja sem ter uma base espiritual, sem ter um significado espiritual. Ele colocou a semente da mostarda, por que ele não colocou outra semente como um exemplo? Por quê? Por que ele não deu um exemplo de uma outra semente? Mas ele foi específico nesse ensino. Falou, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha só. Mas, pastor, onde eu encontro essa fé? Eu também quero encontrar. Por que ele deu exemplo de eu ter uma fé com essa qualidade? Com essa qualidade. E ele deu como exemplo a semente da mostarda. E eu já preguei algumas vezes até aqui, porque me interessa muito quando Deus dá um ensino, me interessa esmiuçar o ensino, me interessa saber por que Deus deu o exemplo da mostarda, por que a fé tem que ser parecida com essa semente, qual é o significativo para mim exercitar uma fé dessa. Aí você vai vendo que quando você examina a Escritura, quando você examina, sabe, essa palavra sobre o aspecto natural, você fica impactado com esse exemplo. Por quê? Quando você examina verdadeiramente um ensino sobre a qualidade de uma semente da mostarda no mundo natural, a semente ela é imbatível. Quando se semeia essa semente, os estudiosos falou que ela vem sempre à tona. Planta semente e ela chega no subsolo, no solo. A semente ela pode encontrar dificuldade para chegar. Mas o que os ensinos, os estudiosos falam? Que quando a semente está para subir a superfície, ela pode encontrar uma pedra. Ela não desiste de chegar à superfície. Ela vem para cá. Chega aqui, ela encontra outro obstáculo, ela volta para cá. Chega aqui, ela encontra outro impedimento para ela subir à superfície, ela vai para cá. Até ela chegar onde tem que chegar, na superfície. Então, o que o Senhor Deus revelou? Que a semente que não desiste à toa. Uma semente que ela procura germinar a qualquer custo. Ela vai chegar onde ela precisa chegar, sim. Tem obstáculo, ela sai para cá. Tem outro aqui, ela vem para cá, até chegar à superfície. É essa a fé, querido. E a nossa fé? E a nossa fé? Dia de chuva, vou para cá? Não, vou ficar aqui mesmo. Querido. Dia das dificuldades, das circunstâncias contrárias, eu vou exercitar minha fé? Então, querido, não é difícil entender a qualidade de fé.
E aqui você, sabe, examinando a Escritura, eu vejo, Deus, a fé, ela é um dom. E como eu adquiro a fé? É para todos a fé? Todos têm fé? Uma fé que pode ser transformada, uma fé que pode mudar. Aí o Senhor Jesus, através da sua preciosa bondade, ele ensinou a uma igreja através do apóstolo Paulo. Então ouve isso aqui. Eu quero falar sobre essa fé. Nós vamos voltar para esse texto já já. Mas escuta isso aqui, ó. Tessalonicenses, 2, capítulo 3. Escuta isso, o apóstolo Paulo, ó. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ele está falando para uma igreja. Aí escuta isso, ó. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Uma igreja, hein? Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. O apóstolo Paulo falando. A fé não é de todos. E aqui, voltando para o texto, em nome do Senhor Jesus, coloca aí para mim, Mateus, vamos lá. Vou voltar aqui para o texto rapidinho. Olha aí. Por causa da pequenez da vossa fé. E aí ele coloca, no versículo 21, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. O que Deus falou sobre o final desse ensino para os seus discípulos? Falou algo sobrenatural que precisa do Espírito Santo para discernir. Então a gente, jejum e oração, escuta isso. Isso aqui é a letra. É a letra. O que o Senhor Jesus realmente falou é que faltava intimidade com Deus. Faltava um relacionamento com o poder de Deus. O jejum, ele faz alguma coisa contra os demônios? Não. Agora o jejum faz a gente estar sensível à presença do Espírito Santo. O jejum faz com que a gente tenha intimidade, sabe? A gente buscando um relacionamento para que esse relacionamento, sabe, provoque o poder de Deus em nós. O jejum é para você ter sensibilidade, é para você conhecer a vontade de Deus através de comunhão, através de relacionamento. Jejum é você tirar tempo para Deus. Jejum é você, sabe, entrar na dimensão desconhecida através, sabe, do Espírito Santo. É você falar, Senhor, eu estou com desejo de ter a Tua presença. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero viver a Tua presença. Eu quero sair do mundo natural. Eu quero entrar na dimensão do poder. Eu quero essa fé, Senhor. O que ele falou, a tua fé é pequena porque está faltando comunhão com Deus. E comunhão com Deus é você se separar para orar com sensibilidade. E quando você propõe fazer jejum, é porque você quer falar, carne, você não vai se envolver no meu relacionamento com Deus. Carne, você vai ser submissa, sabe, ao meu momento com Deus. Aí, querido, o poder de Deus se manifesta em nós e através de nós. É o que ele falou para esses discípulos. Por que a fé de vocês está neutralizada? Porque está faltando comunhão. Vocês estão andando comigo, mas não estão, sabe, não estão gerando em vocês vontade de me conhecer na essência. Vocês estão conhecendo o que eu estou realizando, mas não estão me conhecendo. Oh, querido, faz toda a diferença. Pastor, eu estou indo à igreja há 20 anos. Se você estivesse no mundo, estava da mesma forma. Há 20 anos estou no mundo. Se está 20 anos na igreja, está na mesma forma, é porque você ainda não conhece Deus. Ainda não está se relacionando com Deus. Amém.
Por isso que esses homens aqui estavam neutralizados da dimensão espiritual, mesmo andando com Jesus, mesmo frequentando a igreja. Estavam neutralizados da dimensão espiritual. Não muda nada. Um côvado da dimensão espiritual. Porque o que o diabo tem mais, sabe, receio é você ter relacionamento com Deus de verdade. Ele não te teme pelo que você é. Ele te teme pelo que você confessa e pratica. Vocês estão nos ouvindo? Aí muda a história de neto, muda a história de filho, muda a história de vizinho, muda a história porque o poder de Deus, ele sai em ação através de nós. Está escrito aqui. Está escrito aqui. O aperfeiçoamento da nossa fé é através da intimidade com Deus. Pastor, a fé, como que ela pode estar presente na minha vida? Você vai ver. Vamos lá, coloca aí para mim, por favor. Efésios 3, 14. Escuta isso, o apóstolo Paulo, nós já vamos encerrar. Isso aí, é um roteiro. Esse homem, esse pai chegou diante do Senhor Jesus e dobrou seu joelho. Aí saiu daquele momento com Jesus, com o filho curado, liberto! Deus mudou, nos dias de hoje não está libertando o filho? Claro que sim! Está libertando parentes? Claro que sim! Aqui nós vamos pregar, doutora Jo. Essa porta aqui, eu tenho certeza que está no coração de Deus. Por isso que há dificuldade das pessoas chegarem. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Segue o roteiro. (14 vem 16, filho. Está escrito aí. Para que segundo a riqueza da sua glória, vamos seguir o roteiro aí dos versículos, por favor. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais, olha aqui, presta atenção, querido. O apóstolo Paulo, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante ao seu espírito, no homem interior. Quer dizer, olha só como é que vai surgindo uma fé proativa. Uma fé que, quando você ora, ela entra numa ação sobrenatural na causa que você orou. Vai, 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Como é que Cristo vai habitar na minha vida? Pela fé. Que fé? Uma fé cheia de base espiritual, cheia de unção do Espírito Santo. Estando vós arraigado e alicerçado em amor. Vai, filho. 20. Ora, aquele que é poderoso, preste atenção, querido, olha aí. É esse nível de fé que eu quero, eu quero obter pelo Espírito Santo, não pelos meus méritos. Porque a fé de qualidade não vem por uma capacidade humana, vem pelo Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Opera em nós. Aleluia. O poder de Deus opera onde? Na cadeira, no banco, no teclado, na bateria? Não, opera em nós. Assim como o Senhor Jesus, operou esse poder para libertar aquele menino, esses discípulos não conseguiram operar, esse poder na vida daquele filho. Por quê? Faltava o quê? Faltava uma comunhão com Deus, da forma que Deus se revelasse mais para eles do que nunca. Querido, é algo que a gente precisa aprender como igreja. Escuta isso. Hebreus 11, 6. A fé, ela está acima da lógica? Sim! A fé está acima da razão? Sim! Porque a fé é um sobrenatural, querido. A fé é algo que não pertence a esse mundo. A fé não pertence a esse mundo. A fé pertence ao mundo espiritual. Por isso o Senhor Deus diz, o próprio Deus fala, sem fé é impossível me agradar. Quem fala isso? Deus. A fé é uma linguagem espiritual. Por isso o próprio Deus diz que sem fé é impossível agradá-lo.
Oh, querido, quando a gente chama, vem exercitar a sua fé, vem aqui. Vamos lá, vamos ter uma fé de qualidade, uma fé bem aperfeiçoada, uma fé com unção, um marido cheio de fé de unção, um pai cheio de fé de unção. Querido, acabou. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Olha o que está falando sobre uma fé. É uma fé que conhece Deus. É uma fé que se relaciona com Deus. É uma fé que é dependente de Deus. É uma fé que reconhece que Deus é absoluto. Por que vou ao culto? Porque eu preciso ter uma qualidade de fé para mudar meu cotidiano, para que a situação seja mais favorável do que contrárias. Oh, que nível de fé é essa? Que nível de fé é essa? Porque aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Por que eu vou ao culto? Porque a minha fé me leva para ter um relacionamento com Deus, para me buscar Deus, porque Ele recompensa. Ele recompensa. Ele é galardoador. E a minha fé tem que provocar eu ter uma intimidade com Deus, ter uma intimidade com a palavra. Por que eu vou ao culto? Porque a minha fé precisa da palavra para ela ser exercitada, porque a fé vem por ouvir a palavra. A fé que eu preciso de qualidade para fazer acontecer o sobrenatural, ela vem através de ouvir a palavra. Por isso eu vou, sim, prestar um culto a Deus e ouvir a palavra, porque Ele vai exercitar a minha fé, vai fortalecer a minha fé. Por que o Senhor diz isso? Porque o autor da minha fé é Jesus. Glória a Deus. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Como é que eu posso viver num mundo que está em guerra na dimensão espiritual sem a linguagem da fé? Um mundo que está afrontando pessoas na dimensão espiritual. E como é que eu vou neutralizar, sabe, essas afrontas que vêm da dimensão espiritual para dentro da minha realidade? Para dentro da realidade de um neto, de um filho, de um casamento. Oh, querido, eu estou aqui, querido, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, nada faz eu desistir daquilo que Deus confiou, da missão que Deus confiou. Porque não é fácil não, querido. Não é fácil. Não é fácil. Cadê, meu irmão? Vem, vamos lá, vamos nos unir, vamos um ajudar o outro para exercitar a fé. Você vai me ajudar a exercitar a minha fé, eu vou te ajudar a exercitar a tua fé. Vem comigo, vamos embora, vamos para o culto. Você vai me ser o motivador para me exercitar a fé. Quem está entendendo? Diga amém. Por que eu vou ao culto? Porque Deus quer me usar como motivador para o meu irmão exercitar a fé dele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário para aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Os discípulos conheciam isso? Não. Ele conhecia de ver os milagres. Ele conhecia Jesus de operar milagres porque eles viam. Mas não tinha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É isso que ele falou aqui, para você ter essa autoridade que eu usei, para que esse poder que eu usei venha sobre você, para que os demônios, sejam, verdadeiramente submissos às suas orações, às suas determinações, você precisa jejuar, você precisa orar. O que significa isso? Buscar Deus, buscar conhecer Deus, buscar se relacionar com Deus, buscar ser sensível ao Espírito Santo. Eu vou jejuar para o inimigo sair. Jejum é sensibilidade. Jejum é você estar na presença daquele sem nada atrapalhar. É você submeter a carne, Fala, carne, você não vai impedir de eu me relacionar com Deus. Se submeta, você não tem como me impedir de eu me relacionar com Deus. E coloca ela submissa e busca Deus. Quer comer? Não vai comer não, carne. Quer fazer alguma coisa? Não vai fazer não. Porque eu vou buscar Deus. De todo o meu coração. De todo o meu espírito. Hebreus 12, 2. Olha aí, preste atenção. Da onde vem a minha fé? Vem de Jesus. Ele é o autor da minha fé. É a minha fé, ela tem um pai. A minha fé, ela tem,
sabe? Um Deus. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Querido, é isso que Deus requer. Jesus, a minha fé, ela precisa ser exercitada. Claro, meu filho. Porque até a sua salvação depende da sua fé, claro. A salvação depende da fé, pastor. Está escrito na palavra, não sou eu não. Porque a salvação é pela graça, através da fé. Através da fé. É você reconhecer o senhorio do Senhor Jesus pela fé. Sabe, reconhecer que Ele é o teu Senhor através da fé. Praticar a santidade através da fé, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então a fé tem tudo a ver com a salvação, claro. Por que eu vou renunciar a situações? Pela fé. Por que eu vou viver em santidade? Pela fé. Por que eu vou, sabe, buscar esse Deus através dos cultos? Pela fé. Por que eu preciso ouvir a palavra? Porque ela vai exercitar a minha fé. Então, querido, não é difícil de entender. Porque o nosso Deus, Ele está procurando homens que verdadeiramente fazem a diferença através da fé. Mulheres que através da fé fazem a diferença. Mães que fazem a diferença através da fé. Esposa que faz a diferença através da fé. Marido que faz a diferença através da fé. Vó que faz a diferença através da fé. Oh, querido, através da fé, querido. Em nome de Jesus Cristo. Por que você não parou? Porque é a fé que me faz levantar. É a fé que me faz continuar. É a fé que me leva em direção à minha vitória. Oh, querido, aqueles discípulos, chamou aqueles discípulos, olha as palavras que o Senhor Jesus usou, escuta isso. Geração incrédula, andando com o Senhor, o próprio Jesus ali com eles, querido. Por isso que o Senhor Jesus fala, como pode falar que me ama, se não ama o seu irmão que você vê? Então, é o próprio Senhor Jesus falando, para entrar numa dimensão de crer, sabe, que eu sou o Todo-Poderoso, é pela fé. Não dá para você crer no poder de Jesus atuando no dia de hoje, se você não exercitar a fé. Uma fé proativa, uma fé que o Senhor Jesus olha e ele mesmo, ele avalia, ele dá uma nota para a minha fé e para a sua fé. E aqui ele colocou geração incrédula e perverso. Geração incrédula e perversa, querido. Andando com Jesus. Hein? Mas eu creio que depois desse cajado, eu creio que esses discípulos mudaram as suas atitudes. Mudaram as suas atitudes. Passaram a conhecer a essência de Deus. Começaram a compreender que Jesus ali, ele estava atuando do jeito que ele estava atuando através do Espírito Santo, porque ele era um homem. Ele era um homem, igual a eles, igual aqueles discípulos. Só que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E aí, o poder que saía dele, saía através do Espírito Santo. A unção, sabe, fazia com que o sobrenatural acontecesse, porque ele era um homem. Então ele falou, aquilo que eu for capaz de fazer nessa terra como homem, vocês também têm, sabe, condições de fazer. E hoje, ele permitiu que o Espírito Santo estivesse em nós para realizar, através de nós, poder para libertar almas que estão gemendo, sabe, encurvados diante de um mal, diante de uma situação contrária. Oh, querido, preventivamente, pastor, obrigado por exercita a tua fé, querido. Fala, Deus, eu quero ter uma fé proativa, eu quero ter uma fé que eu veja resultados, Senhor. Querido, nas causas. E o Senhor Jesus, ele está procurando. Eu creio que o Senhor Jesus está procurando. Quando ele fala que os olhos dele estão passeando sobre toda a terra. Procurando. Preste atenção. Vamos encerrar. Mateus 8. Ouvindo isto, preste atenção. Era discípulo? Não. Era alguém que ouviu. Ouviu quem era Jesus.
a essência que Jesus obtinha. Ouviu, sabe, realmente que o poder do Espírito Santo habitava nele. Porque ele não era desse mundo. Alguém que falou, não, esse homem não é desse mundo. O que opera nele não é dessa dimensão terrena. O que opera nele é da dimensão que eu não conheço, eu preciso conhecer. Mas eu reconheço que ele vive, sabe, vive um sobrenatural aqui nessa terra. Um homem ímpio. Não eram os discípulos. Agora tu vê um primeiro contato, chegando até Jesus. Mas ele se chegou até Jesus consciente que o Senhor Jesus, ele não era desse mundo. Que o Senhor Jesus, ele realmente era, sabe, um Deus todo-poderoso. Ele não era um Deus de uma idolatria, ele não era Deus de uma situação humana. E aí ele chegou até o Senhor Jesus, escuta isso. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei. Por que ele falou achei? Porque ele estava procurando. Nessa época, ele estava procurando. Porque só acha quem procura, a igreja. O Senhor Jesus, ele achou. Porque ele estava procurando nos dias de hoje, dentro da igreja, dentro da congregação, não é lá fora não, dentro da congregação. Cadê? Cadê essa fé com ousadia, essa fé com intrepidez, essa fé que vem ajudar pessoas, essa fé que vem tirar pessoas, sabe, de situações que estão sendo influenciadas? Querido, essa fé. E nós precisamos ter uma qualidade de fé para ajudar. Para ajudar. Nós temos que ter uma qualidade de fé para motivar. Pastor, por que eu estou aqui hoje? Porque você deseja ter uma qualidade de fé para motivar um parente, um amigo. E através da sua fé, sabe, Deus operar maravilhas, arrancando a incredulidade, arrancando o espírito que está operando, trazendo, sabe, incredulidade. Cai por terra as escamas que estão nos olhos do meu filho, cai por terra, sabe, querido. E na dimensão espiritual acontecer aquilo que tu está proferindo, porque o poder de Deus opera em nós e através de nós. Por isso que essa porta está aberta, para ensinar, para ensinar, para ensinar. Querido, eu tenho fé, querido. A fé que o Senhor Jesus falou, ela precisa ser como uma semente de mostarda. E a semente de mostarda, ela tem que subir, ela tem que chegar na superfície. Aí ela encontra um obstáculo, ela vem para cá. Aí chega aqui, ela tenta subir, encontra outro obstáculo, ela vai para lá. Encontra outro obstáculo, ela vem para cá. Até ela conseguir o alvo, que é chegar à superfície. É essa fé. Pastor, não tinha como chegar à igreja, mas eu fui para lá, eu fui para cá, eu cheguei. Quem está entendendo, diga amém, diga. Que você possa ter uma qualidade de fé. Por isso que quando eu estava orando aqui, eu falei, Deus, eu quero estar inserido nesse ensino. Eu quero estar envolvido, sabe, na minha missão aqui na terra, com esse teu ensino. Não deixa, meu Pai, não deixa eu me acovardar, para que eu não venha desenvolver a fé que faz a diferença, Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Oh meu Deus, queria muito que o Senhor chegasse, se admirasse da minha fé. Eu queria viver isso. Que o Senhor possa, Senhor, fazer eu entender que eu preciso ter uma intimidade com o Teu Santo Espírito a ponto de ter essa fé cheia de unção. Eu desejo, Pai, eu desejo obter essa fé para que eu possa continuar a minha missão. A missão que o Senhor confiou a mim, de pregar o Teu Evangelho, de levar, sabe, a Tua palavra redentora, unção, Pai. E cadeias sendo quebradas através da palavra revelada, através da palavra proferida, porque a palavra sai com a fé sobrenatural.
E o Senhor Jesus falou assim: olha, esse cidadão, ele tem uma fé que eu estou admirado. Como Deus e como homem, eu estou admirado. Então disse Jesus, aquele centurião, aquele homem religioso, mas ele foi despertado. Ele quebrou o protocolo e se submeteu, sabe, ao que ele ouviu de Deus, ao que ele ouviu sobre Jesus. O que ele ouviu sobre Jesus fez ele, sabe, ele despertar algo que ele não tinha. Fez nascer algo que ele não tinha, melhor dizendo. Essa fé de mostarda. Essa fé parecida com a semente de mostarda. Despertou nele. Que desperte em nós essa fé. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Naquela mesma hora. Através, sabe, de um patrão, de um comandante, de um servo. Oh, querido, filhos, sobrinhos, sabe, pessoas que estão, sabe, amassando barro lá no Egito, espiritualmente falando. E aí? E aí? E aí? Não, Deus, Pai, eu quero ter essa fé. Pai, eu quero como marido ter essa fé. Eu quero como esposa, eu quero como vó, eu quero como cidadã, eu quero como cidadão desse reino. Eu quero, Senhor, que eu possa usufruir uma qualidade de vida através de uma qualidade de fé. Convido a você fechar os olhos, se você consegue entender. Nós não podemos conhecer essa fé. Nós não podemos conhecer, melhor dizendo, essa fé pela nossa capacidade humana. Nós não conseguimos compreender essa fé pela nossa capacidade humana. Então, igreja, em nome de Jesus, igreja, você tem um futuro. Sabe, Jesus está querendo fazer, sabe, realmente você comer o melhor dessa terra. Quantas pessoas que você conhece que estão sofrendo, que estão vivendo uma vida, sabe, sem sentido, sem sabor. E você, Deus, o que eu faço? Exercita a tua fé e usa o poder que, sabe, que age através de você. Esse poder que Deus diz que ele se manifesta através de nós. Então é essa fé que nos faz orar com convicção. Pai, eu não tenho essa fé, eu quero ter. Essa noite eu estou pedindo ao Senhor. Quando eu comecei aqui, eu orei, eu falei: Senhor, que eu venha ter, Senhor, a resposta desse ensino. Que eu venha ter essa fé, que o Senhor venha se admirar. Que eu tenha essa fé que quando eu orar, o Senhor venha agir em favor da minha causa, através da fé que o Senhor é o autor dela. Ah, querido ou querida, em nome de Jesus Cristo, não saia daqui sem usufruir do que você ouviu, não. Não saia daqui sem ter, sabe, sem ter essa vontade de ter uma fé com unção, uma fé que move a dimensão espiritual, uma fé que agrada a Deus. Em nome de Jesus Cristo, procura falar com Deus aí, faz a tua oração. Senhor, eu quero obter essa fé, Senhor. Eu quero obter essa fé como diácono dessa igreja, como diaconisa dessa igreja, como obreiro dessa igreja, como membro dessa igreja. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a ser, sabe, um praticante dessa fé. Uma fé que rompe barreiras, rompe as dificuldades para se relacionar com a Tua palavra, porque através de relacionar com a Sua palavra é que a fé ela é desenvolvida, que a fé é exercitada. Então, querido, sabe, nosso Deus, ele diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra, vem por você falar, essa palavra Deus tocou lá dentro, e essa palavra vai germinar, ela vai chegar na superfície da minha vida, essa palavra vai trazer essa vitória, porque eu creio que Deus é imutável, e eu vou obter essa vitória para que Deus seja glorificado. É essa fé, querido, em nome de Jesus Cristo. Imagine se você está todo tempo dentro de uma igreja e
ser considerado por Deus uma pessoa perversa. Tanto tempo você na igreja como diácono, como diaconisa, e Deus considerar a gente como, sabe, como perverso. Todo tempo, pastor, o senhor está aí todo tempo, e Deus me considerar como perverso. Por quê? Porque não está exercitando a fé que Ele deseja para que pessoas sejam libertas através do nosso, sabe, do nosso poder que Deus permitiu nós usá-lo. Esse poder é de Deus, mas nós estamos aqui justamente para que esse poder se materialize na vida de outros. Nosso Deus diz que através de nós esse poder vai agir. Através de nós esse poder vai quebrar, sabe, situações para que pessoas sejam libertas para serem salvas. Ah, querido, essa é a igreja. É a igreja que prega a palavra. Não é palavras positivas, não é palavras de... Não, é o poder da palavra que muda a sua história com Deus, muda o seu relacionamento com Deus. Oh, querido, eu falei com Deus, Senhor, eu sei que conhecer essa fé não é pela capacidade humana. Nós conhecermos essa fé, a nós termos essa fé, não é com a capacidade humana. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, uma igreja que tem essa fé de qualidade, essa fé com unção, para que quando houver o sobrenatural, o Teu nome seja glorificado, através desse ensino dessa noite. O ensino dessa noite eu vou levar para dentro da minha missão, em nome de Jesus Cristo. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer. Das montanhas e vales, desertos e obrigado, Jesus, por essa noite chuvosa. Que atravessam. Porque nessa noite chuvosa nós exercitamos a nossa fé de postarmos aqui. Essa noite chuvosa minhas provações fez com que nós exercitássemos nossa fé. Maiores que meu Deus. Obrigado, Senhor. Não vão me impedir de caminhar. Obrigado, Senhor Jesus. Se diante de mim não se abrir. Obrigado por essa palavra que ela venha. Deus vai me fazer transformar a nossa fé sobre as águas. Que essa tua palavra venha transformar a nossa fé. Teu poder ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Cada dia vou viver rompendo em fé. Toda vez que a minha fé é e ela é provada, hein? Ela é provada nessa chuva hoje, hein? Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Das montanhas e vales, desertos, Senhor, que nós possamos exercitar essa fé que te agrada. Oh, Jesus, minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não impedir de caminhar, de ir ao culto, nada vai me impedir de ir ao culto. Se diante dele chuva não vai me parar, oh Jesus, oh glória. Deus vai me fazer andar por sobre Senhor, Espírito Santo, gere em nós essa fé com unção, Espírito Santo. Gere em nós essa fé com autoridade.
Gera em nós essa fé com poder. Eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia, Senhor, a cada dia, cada culto. Cada dia vou a cada culto, Senhor. A cada dia de culto, Senhor. A cada dia vou viver rompendo em fé. Igreja, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus falou ao meu espírito o que Ele espera de mim. A atitude gerada através da fé faz a diferença na minha e na vida daqueles que eu interceder. Vai fazer diferença na tua vida e naqueles que você interceder. Deus abençoe, bom retorno. Domingo estaremos aqui desenvolvendo a nossa fé em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é